que eu cresci ouvindo e acompanhando o pastor Fausto, todos os programas de rádio que ele iniciava, ele lia o finalzinho do texto que nós vamos ler. Se você quiser ficar em pé em reverência à palavra do Senhor. Quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará uns dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. E porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Amém. Você pode se assentar. Eu quero falar nesta noite de como conquistar o reino dos céus. A palavra do Senhor diz que o reino dos céus é ganho, conquistado com esforço, com trabalho. Então, nós vamos ver aqui, é lógico que a gente não pode exaurir, a gente não pode esgotar o tema de uma mensagem. É muito mais profundo, é muito mais extenso, mas eu quero dar aqui falar sobre 3 passos que a gente precisa dar para conquistar o reino dos céus. Não são todos, como eu disse, mas são os suficientes para que a gente possa adentrar este reino maravilhoso, que é o reino do nosso Deus. O primeiro passo, nós precisamos ser livres do pecado. Paulo, escrevendo aos Colossenses 1,13, diz assim: ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a remissão dos pecados. Então, a primeira coisa, irmãos, que nós precisamos nos ver livres. O homem natural, quando nós nascemos, Davi diz no Salmo, falou assim: em pecado eu nasci, né? Em pecado minha mãe me concebeu, e em pecado eu nasci, fui gerado. E algumas pessoas deturpam esse texto dizendo que Davi era um filho bastardo, que o pai dele havia tido relação com uma prostituta e ele havia nascido, por isso ele diz que havia nascido em pecado. Não, irmãos, está falando da condição da natureza humana. Nós precisamos entender, irmãos, a profundeza e a extensão do resultado do pecado na raça humana. Quando Adão deliberadamente pega o fruto da mão da sua esposa e come daquele fruto, ele traz o pecado sobre a raça humana. E todos os descendentes de Adão pecaram. Toda a raça humana já nasce com no seu DNA o pecado. Já nasce na sua natureza o pecado. Você não precisa ensinar nenhuma criança a mentir. Ela aprende sozinha. Você não precisa ensinar uma criança quando ela quebra o vaso da mãe ou risca algum móvel, ela mesma dá um jeito de esconder. Ela esconde, fica bem quietinha e diz que não é ela. Ninguém ensina, já está na natureza. Então o pecado corrompeu de uma maneira tão terrível a raça humana que todos estão, a Bíblia diz, todos estão destituídos da glória de Deus. Todos pecaram e todos foram expulsos da presença do Senhor. Todos pecaram e são contados entre os inimigos de Deus. E a palavra do Senhor diz que o nosso pecado faz a separação entre nós e Deus. Então nós precisamos entender que o primeiro passo para conquistarmos o reino dos céus é nos vermos livres do pecado. E o pecado, vamos dar um exemplo para a gente entender, é como se fosse uma mochila nas nossas costas. A gente nasce com aquela mochilinha e só vai acumulando pecado. É um pecado atrás do outro. Pecado é tudo aquilo que desagrada a Deus, tudo aquilo que quebra as regras que Deus estabeleceu para a nossa vida. E nós precisamos nos ver livres.
É por isso que Jesus diz assim, o meu fardo é leve. Está falando sobre a mochila, está falando sobre o fardo de um viajante, está falando do fardo de um forasteiro que chega numa cidade e está carregado com toda a sua tralha. É como nós vemos nos dias de hoje, esses andarilhos na beira da estrada. Infelizmente não é difícil de vermos. E a gente nunca vê eles caminhando sozinho. Esses dias eu vi um andando até com um carrinho de supermercado, na beira da estrada. Sabe lá quanto tempo ele caminhou, quantos quilômetros ele já fez, e toda aquela bagagem, toda aquela tralha suja, imunda que ele carregava, estava sobre aquele carrinho, e ele estava carregando. Então nós, na nossa vida espiritual, nós também, antes de encontrarmos a Cristo, a nossa vida era como a vida de um andarilho, sujo, mal cheiroso, carregando a bagagem do nosso pecado em nossas costas. Nós precisamos nos ver livres do pecado. É interessante que Paulo lhe diz assim, que ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho. Quando nós olhamos esse texto, nós precisamos distinguir que Paulo está fazendo uma comparação entre um reino e um império. Eu não sei quantos já pararam para fazer esta distinção. O que acontecia é que no tempo de Jesus, no tempo de Paulo, quem comandava era o Império Romano. E o império é feito de uma mistura de culturas, de vários conjuntos de leis, de várias línguas, de várias religiões, de vários deuses. Este é o império. No Império Romano, os judeus continuavam falando hebraico ou aramaico, continuavam com a sua cultura, continuavam com a sua religião, continuavam temendo ao seu Deus. O próprio Paulo, quando é preso e acusado, o rei diz assim, é uma briga lá no negócio de uma religião deles lá, nem sei por que Paulo foi apelar para César, é um negócio entre eles lá. Não sei. Então o império, cada lugar continua com a sua cultura, continua com a sua religião, continua com os seus deuses, continua com a sua língua, continua com a sua cultura. E diferentemente o reino é só uma cultura, é só um conjunto de leis, é só uma língua, é só uma religião, é só um Deus. Então Paulo está fazendo a distinção entre aqueles que estão na miscelânea que existe no império das trevas. No império das trevas vale tudo. Pode ser crente e espírita, pode ser católico. Não dá para falar algumas religiões aqui, senão já derruba a live, né? Mas pode ser de duas. Você pode ser ateu, no mundo vale tudo. O mundo não importa se você oferecer 99% da sua vida para Jesus e 1% para Ele, está valendo. Mas o reino não. O reino não aceita misturas. O reino tem que ser aquela regra, aquela cultura, aquela religião, aquela língua, aquele conjunto de leis. Essa é a distinção que Paulo está trazendo. Que Paulo está nos mostrando, falando, olha, vocês estavam numa mistura. Vocês pertenciam ao império das trevas e lá vale tudo. Vale mentira, vale engano, vale prostituição, vale vícios, vale o que você quiser. Vale viver do jeito que você quer, do jeito que você acha que quer viver, do jeito que você acha melhor para a sua vida. Este é o império das trevas. Cada um trabalha do seu próprio jeito. Mas do reino, o reino é diferente. O reino nós temos que seguir a regra daquele reino. Falar a língua daquele reino, seguir a cultura daquele reino. Então Paulo começa com essa distinção, dizendo que o Senhor nos libertou do império das trevas. Estávamos aprisionados no império das trevas. E agora nós fomos trazidos, transportados para o reino do Filho do seu amor. E o que acontece nesse reino? Nós encontramos redenção e remissão dos nossos pecados. Qual que é a diferença entre redenção e remissão? Redenção significa que foi pago um preço para nos fazer livre.
Deus não chegou simplesmente lá no império das trevas e nos tirou a força e nos colocou no reino do Filho do seu amor, não. Ele pagou um alto preço. Ele pagou o preço para que esta libertação fosse possível. E o preço foi a morte de Jesus Cristo na cruz do Calvário. E o preço foi o sangue de Jesus que foi derramado até a última gota. Esse foi o preço. Então Jesus nos libertou mediante o pagamento de um resgate. E o que é remissão dos pecados? O que acontece, irmãos? A gente vê, nos filmes é mais fácil de a gente ver, né? Alguém vai lá e pega alguém de uma gangue e coloca na outra, e aquela pessoa fica devedora. Aquela pessoa era escrava de um lado, agora está escrava do outro. Olha, eu que te tirei daquela gangue, eu que te tirei daquela situação, hein? Olha, fui eu que poupei a tua vida, então você está devendo para mim. O nosso Deus não trabalha assim. Remissão significa que Ele perdoa os nossos pecados e esquece dos nossos pecados. Remissão, Jesus perdoa os nossos pecados de tal forma que é como se eles nunca tivessem existido. Você precisa entender uma coisa. Nós temos um inimigo que ele é o acusador. O que eu vou fazer é exatamente o que o diabo faz. O diabo chega na vida de uma pessoa e fala: peca, 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 vai, peca, peca, não tem problema, peca, peca. 1, 2, 3, 4, 5, 10 dias, 1 ano se preciso. Peca, peca, vai, peca, não tem problema, peca. E a pessoa peca. Quando peca, ele fala: você pecou. Puxa. Daí a pessoa: eu pequei contra Deus. Como disse o filho pródigo, pequei contra os céus e pequei contra o meu pai. Então ele cai em si e fala: pequei. Então ele corre a Deus para pedir perdão do pecado, e aquele que ficou acusando, aquele que ficou insistindo, peca, 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 agora ele vai te acusar. Você pecou. E agora tem coragem de ir diante de Deus? Você tem coragem de pedir pecado? Que cara de pau que é você, hein? Então o diabo, ele fica nos tentando para que a gente peque. Quando a gente peca, ele passa de tentador para acusador. Então ele fica: você é pecador, você não merece o céu, você não merece perdão. Se eu fosse você, eu nem chegava diante de Deus. Que vergonha, hein, você chegar depois de ter pecado. O nosso Deus não trabalha assim. A gente chega todo sujo, maltrapilho, com as vestes espirituais mal cheirosas, e a gente chega todo destruído diante de Deus. Ele perdoa os nossos pecados em Cristo Jesus. Esquece dos nossos pecados e Ele olha para a gente, é como se a gente nunca tivesse cometido pecado algum. O nosso Deus é maravilhoso. Veja bem, Ele nos libertou do império das trevas, transportou para o reino do seu Filho, trouxe redenção. E agora Ele olha para a gente, é como se a gente nunca tivesse pecado. Primeiro passo para conquistarmos o reino é crer em Jesus e deixá-lo ser o seu Salvador. Então, o primeiro passo para conquistar o reino: crer em Jesus e deixá-lo ser o seu Salvador. Não existe outro caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Nós precisamos também, irmãos, ser selados com o Espírito Santo. Paulo também, escrevendo aos Efésios, Paulo escrevendo aos Efésios 1, 13 e 14, ele diz assim: também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação,
tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, até ao resgate da sua propriedade, em louvor da sua glória. Quem que pode ser selado com o Espírito da promessa? Quem é que pode ser selado com o Espírito Santo? Aquele que creu em Jesus Cristo e permitiu que Ele fosse o Salvador da sua vida. Só quem crê em Jesus e entrega a sua vida a Ele pode ser selado com o Espírito Santo. E Paulo está dizendo que depois de termos ouvido o Evangelho da nossa salvação, então o texto diz, ouvir, oh Jesus querido, acho que esse ar aí que está me... Está atacando minha garganta, mas vamos lá. Eu dei o curso, quarta-feira foi bem, quinta-feira foi bem, sexta-feira foi bem, ontem foi o Wagner que pregou, foi bem também, hoje acho que é o ar que está me atacando. Mas vamos lá, logo aquece a garganta. O qual é o penhor da nossa herança. Então, só quem crê em Jesus, entrega a sua vida a Ele, pode ser selado com o Espírito Santo. O texto diz, ouvir o Evangelho e também crer no Evangelho. Então nós precisamos... Vamos ver que pastilha é essa, hein, irmã Betinha? Obrigado. Então nós precisamos ouvir o Evangelho da salvação e também crer neste Evangelho. Aí, a partir desse momento, a gente recebe o selo do penhor da herança. O que é penhor? Penhor é uma forma de assegurar, penhor é uma forma de garantir que a promessa será cumprida. Então, quando a gente vai, vou dar um exemplo bem simples aqui. Quando a gente vai comprar um carro, a gente fala, gostei do carro, você pode... O Elias foi vendedor de carro, né? Ele já olhou lá, né? Quando a gente vai comprar um carro, fala, gostei desse carro, vou voltar segunda-feira. Esse carro não volta segunda. Então, vamos fazer o seguinte, para segurar, o carro vale 100 mil, você me dá 10 mil de penhor. Você penhora esse valor aqui, que você vai segunda-feira trazer os 90 mil e o carro vai ser seu. Então, a pessoa deixa o dinheiro. Quando a pessoa deixa aquele 10 mil, qual que é a certeza do vendedor? Não vai perder 10 mil, ele vai voltar na segunda-feira. Ele vai comprar mesmo o carro. Então, quando Paulo está dizendo que o Espírito, né, fomos selados com o Espírito Santo da promessa, significa que é um penhor. Quando nós recebemos o Espírito, ele se torna um penhor em nós e a gente passa a acreditar. Não, realmente Jesus disse que vai vir me buscar. Que Jesus não vai me abandonar. É por isso que Jesus disse assim, na casa de meu pai há muitas moradas. E se não fosse assim, para que eu ia dizer a vocês? Vou preparar lugar. E quando eu preparar lugar, quando tiver tudo pronto, eu volto para buscar vocês, para que onde eu esteja, vocês também estejam. E como é que a gente vai acreditar na palavra de um homem que viveu há 2000 anos atrás? A gente não viu, não tem foto, não tem vídeo. O Santo Sudário também não é verdade não, né? Ninguém viu dessa nova geração, só os contemporâneos. Como é que a gente vai acreditar? Por isso que as pessoas olham para a gente e falam, esses crentes são um bando de doidos. Acreditando num livro chamado Bíblia, escrito há 2000 anos atrás, num tal de Jesus que viveu há 2000 anos atrás. Mas quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, o Espírito da promessa passa a habitar em nós. Então, não importa se o mundo inteiro não crer, nós temos a certeza que o Espírito está habitando em nós. Nós temos a certeza que o Espírito reside em nós. Irmãos, dá licença, eu vou desligar esse ar aqui. Está bem na minha cabeça aqui. Só pode ser ele, não tem outra explicação. Você fique bem quietinho agora.
Amém. Vamos seguir. Então, irmãos, quando nós ouvimos sobre Jesus, o Espírito Santo nos convence do pecado. O Espírito Santo nos leva a Cristo. Nós entregamos o nosso coração ao Senhor. Agora, então, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Pode falar o que quiser, pode pensar o que quiser. Eu tenho certeza que o Espírito habita em mim. Se o outro não sente o Espírito, se o outro não tem o Espírito, eu tenho. E eu sei que o Espírito Santo é esse penhor que nós temos. Esta garantia de que Jesus disse: eu voltarei para buscar vocês, para que onde eu esteja, vocês também estejam. Como é que o crente tem tanta certeza de que vai morar com Deus? Porque tem um Espírito da promessa habitando nele. O Espírito da promessa está em nós. Então, qual foi a promessa que Jesus fez? Que ele viria buscar o seu povo para morar com ele no seu reino eternamente. Como ele garante essa herança? Como é que nós temos a certeza dessa herança? Né? Está dizendo aqui que o Espírito é o penhor da nossa herança. Como é que eu tenho certeza que vou receber a herança? Sendo selado com o Espírito da promessa. Então, este é o segundo passo. Primeiro passo, então, nós precisamos crer em Jesus Cristo e fazê-lo Senhor e Salvador da nossa vida. Segundo passo, precisamos ser cheios do Espírito Santo, selados com o Espírito Santo, selados com o Espírito da promessa. E o último passo desta noite, que é viver em santificação. O escritor aos Hebreus 12:14 diz assim: segui a paz com todos e a santificação, porque sem a santificação ninguém verá o Senhor. Então este é um pré-requisito. Nós estamos falando como conquistar o reino de Deus, como conquistar o reino dos céus. Primeiro passo, temos que ter Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Segundo, temos que ter o selo do Espírito Santo em nós. Terceiro, a nossa vida deve ser o fruto do Espírito. Não posso dizer que sou selado pelo Espírito se eu não tenho o fruto do Espírito. E muitas pessoas pregam de maneira equivocada, às vezes por falta de conhecimento, por falta de estudo. Os frutos do Espírito. Não, é o fruto do Espírito. Não são 9 frutos, é um fruto com 9 partes. É como uma mexerica, uma polcã, não sei mais o nome que tem, vergamota, sabe lá mais o que, né? Você descasca, é uma fruta só, mas ela tem vários gomos dentro. Então, ou nós temos o fruto do Espírito ou não temos. Não adianta dizer: não, eu tenho 2 frutos do Espírito, ainda falta mais um restante. Não, ou tenho o fruto do Espírito ou não tenho o fruto do Espírito. Os dons são diferentes. Fala dos dons, 9 dons e mais alguns outros. Mas quando se fala de fruto, é um só. Então, santificação é um processo contínuo de purificação e transformação do nosso coração, gerando uma conduta que reflete a santidade de Deus. Então, a santificação não é uma teoria, a santificação não é um vestuário, a santificação não é num lugar, a santificação é uma transformação no coração para que a gente reflita a santidade de Deus. As pessoas têm que olhar para a nossa vida e ver a glória de Deus. Não é porque estamos vestidos desse jeito, daquele outro jeito, ou porque estamos na porta da igreja, a pessoa falar: você é crente, não. A Denise chegou contando que ela estava no mercado esses dias, e uma pessoa cercou e falou assim: não é pela roupa não, mas você é crente? É porque eu vi um brilho diferente no seu rosto. Então nós temos que resplandecer a santidade. O pastor Rubinho sempre conta o testemunho que ele estava em Curitiba, no calçadão, andando ali, não estava de terno, não estava de gravata, né? Estava assim, bonitão assim, né? Está caminhando no meio da multidão e a pessoa cerca e fala assim: você é evangélico, você é pastor. Como você sabe? Eu vi algo diferente na sua vida e eu estou precisando de oração, você vai orar aqui mesmo por mim. Então, irmãos, santificação é purificação e transformação do nosso coração.
A santificação não pode ser apenas uma aparência, a santificação não pode ser apenas uma fachada, a santificação é transformação do coração, é purificação do coração. Nós precisamos mudar o jeito que nós olhamos as pessoas, nós precisamos mudar o jeito de como nós vemos as situações, nós temos que mudar o jeito de como olhamos para o mundo, como olhamos as pessoas para o mundo. Hoje estava tratando de um assunto muito sério. E a pessoa falou assim, olha, fulano está preocupado, porque ele falou que o pastor vai fazer isso. Eu falei, não. Nós vamos agir como Jesus agiria nesta situação. O nosso modelo é a palavra do Senhor. Como é que Jesus agiu nessa situação? Jesus agiu assim. É desse modo que nós vamos agir. Porque nós precisamos ter uma purificação e uma transformação do coração. Não adianta na empresa eu dizer que sou crente, mas o meu coração não está purificado e transformado. Não adianta na faculdade eu dizer que sou evangélico, que sou convertido, se o meu coração não está mudado e não está transformado. Não adianta eu dizer que sou santo, mas o meu coração continua corrompido. Corrompido pela inveja, pela lascívia, pelo pecado, pela maledicência. A santificação começa no coração. E não é um ato, é um processo contínuo. É hoje, é amanhã, foi ontem e terá que ser até a gente estar vivo. Então, santificação é um processo contínuo de purificação e transformação do coração. E o que essa transformação gera? Gerações que refletem a santidade de Deus. Não posso estar aqui no púlpito dizendo, o Senhor é santo, Deus é maravilhoso, rendemos glórias e exaltações ao Altíssimo, e no trabalho estar xingando, falando palavrão, dando na rodinha onde se estão contando piadas indecentes. No grupo de trabalho onde vem a pornografia, mas eu não posso sair que eu sou do grupo de trabalho, né? E o coração transformado. E o coração purificado. Se eu sou funcionário, eu dou testemunho. Se eu sou patrão, eu dou testemunho. Se eu sou encarregado, eu dou testemunho. Aonde nós formos o coração transformado, ele reflete a pureza e a santidade de Deus. As pessoas tinham que olhar para mim e para você, assim como elas olhavam e viam Jesus, elas têm que nos ver. Qual era o testemunho a respeito de Jesus? Nunca vimos ninguém falar igual a este homem. Porque ele fala como quem tem poder e autoridade. Não é como os escribas, não é como os saduceus, não é como os hipócritas. Ele fala diferente. O coração transformado reflete a santidade de Deus. E esta é a verdadeira santificação. As pessoas têm que olhar como é que você reage quando você é afrontado. Como é que você reage quando alguém falha. Como é que você reage quando o irmão da igreja falha. Eu estava falando aqui e vou falar agora de maneira pública. Nós tivemos aí, nós não, né? A igreja Bola de Neve teve um problema com o seu líder principal. E está todo mundo deixando o homem na mão. As pessoas que ele colocou para socorrer já deram o golpe nele. E eu falei para Denise, estava todo mundo mamando no ministério dele. Quando ele estava indo bem, estava todo mundo aplaudindo e dizendo, agora que o homem errou, todo mundo vira as costas. Cadê o coração purificado e santificado para socorrer aquele que está precisando? Aonde que está refletindo a pureza e a santidade do Senhor? Eu estava falando sexta-feira no nosso estudo que se Davi tivesse nos nossos dias, Davi seria crucificado. Aonde já se viu? Davi, além de se deitar com a mulher do homem, mandou matá-lo. Nós gostamos de agir segundo a nossa própria justiça.
mas um coração santificado, transformado, purificado, vai refletir a pureza e a santidade do Senhor. Daí a gente olha para Jesus e vê a multidão arrastando uma mulher que havia sido pega em flagrante adultério, dizendo: Jesus, essa mulher tem que morrer apedrejada, como diz a lei de Moisés. E Jesus disse: quem não tem pecado, jogue a primeira pedra. O coração de Jesus não estava contaminado por este mundo, não estava contaminado pelas decisões mundanas, não estava contaminado pelas regras humanas. Era um coração puro que estava refletindo a santidade de Deus. Mulher, aonde estão os teus acusadores? Foram embora. Então eu vou te dar uma chance. Muda o teu jeito de viver. Muda o teu jeito de ser. Vai, não peca mais. Muda a sua vida. Coração puro. Coração transformado, que reflete a pureza e a santidade de Deus. Então a santificação, irmãos, ela vai influenciar diretamente as nossas ações e as nossas decisões. Olha, eu sou um santo homem de Deus, mas você viu o que fulano está fazendo? Não controla a língua, gosta de esticar o assunto. Fulano derrubou um prato no chão. Você viu que o fulano derrubou 10 pratos no chão? Quebrou todos. Eu vi. Coração purificado e transformado reflete a pureza e a santidade de Deus. Então santidade não é dizer que é. Santidade não é se vestir para ser. Santidade é viver. Santidade é ações diárias na nossa vida. Nós temos que chegar ao ponto, eu sempre digo, quem dera um dia eu conseguisse chegar no ponto em que Paulo chegou, dizendo: olha, se vocês imitarem a mim, vocês estarão imitando a Cristo. Será que algum líder hoje pode dizer: olha, se vocês me imitarem, estarão imitando a Cristo? Será que eu estou nesse padrão de dizer: olha, meus irmãos, se vocês me imitarem, vocês estarão imitando a Cristo? Será que eu estou refletindo a pureza e a santidade de Deus da maneira que deve ser refletida? Será que a minha vida está em santificação como deveria estar? Ser santo quer dizer separado. É a palavra kadosh que a gente gosta de cantar aí, né? Kadosh, kadosh, significa separado. Então santificação significa uma vida de separação. Se o mundo é trevas, o que nós devemos ser? Luz. Se o mundo está insípido, o que nós devemos ser? Sal. Se o mundo mente, nós devemos o quê? Propagar a verdade. Se o mundo é corrupto, nós devemos praticar a justiça. Esta é a verdadeira santificação. Ser diferente do mundo. Mas pastor, está todo mundo fazendo. Está todo mundo. As pessoas gostam de andar com a manada. As pessoas gostam de nadar segundo a correnteza. Mas a vida cristã é nadar contra a correnteza. É andar em direção oposta. Está todo mundo indo para lá e nós estamos indo para cá. Isso é conversão. Conversão é uma mudança de 180 graus. Está indo para lá, vai para lá. Então, se o mundo, pastor, mas está todo mundo nas trevas, então você vai se tornar trevas também? Pastor, está todo, o evangelho está perdendo o seu sabor, está se tornando insípido, eu vou me tornar insípido também? Mas pastor, está todo mundo corrompido. Pode se corromper, eu continuo praticando a justiça. Está todo mundo mentindo, eu continuo propagando a verdade. Isto é santificação. É refletir a pureza e a santidade de Deus. Tem um livro muito antigo, muito famoso, e o título dá para aplicar bem aqui. Em seus passos, o que faria Jesus? Em seus passos, o que faria Jesus? Nós precisamos refletir. A purificação é a purificação e a transformação do coração que produz em nós uma conduta que reflete a pureza e a santidade de Deus. Como conquistar o reino? Em 3 passos.
Crer em Jesus e deixá-lo ser seu Salvador. Ser selado com o Espírito da promessa. Viver em santificação. Aí nós estaremos aptos para ouvirmos. O pastor não esqueceu do primeiro texto que leu, não, né? O que aconteceu com vinde benditos do meu Pai? Só vai ouvir quem seguir estes passos. Se você fizer de Jesus o seu Senhor e seu Salvador, se você for selado com o Espírito da promessa, se você viver em santificação, você estará apto para ouvir: vinde benditos do meu Pai. Vinde, minha filha, vinde, meu filho. Venham tomar posse do reino que eu preparei para vocês antes da fundação do mundo. E o reino de Deus é muito melhor do que uma casa bonita, do que um bom salário, de que um bom emprego, de que uma boa roupa, um bom carro. O reino dos céus é a eternidade gozando na presença do Senhor. Vamos ficar em pé neste momento.